Marcos 12, versículo 6, até o versículo 8, que estamos relatando sobre a parábola dos lavradores malvados. Deus escolheu Israel para ser uma grande nação, mas uma nação que levasse a mensagem dele. E diz aqui, depois de ter enviado vários profetas, ou como diz aqui, o dono da vinha, faltava o seu filho. E ele diz aqui, tendo ele, pois, ainda um filho, o seu filho amado, enviou-lhe também a este por derradeiro, dizendo, ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, vamos matemo-lo e a herança será nossa. E agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. Jesus aqui, ele relata uma parábola. E ele está dizendo assim, aquilo que realmente está prestes a acontecer com ele. Deus, quando escolheu Israel, e Jesus, ele chora quando ele vê Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. E aqui Jesus, ele está vindo. E João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus poderia ter escolhido outras nações mais poderosas, sim, mas ele escolheu Israel porque ele fez um pacto com Noé. Ele fez um pacto com Abraão. Ele fez um pacto com Isaac e Jacó. E Deus, ele está cumprindo o seu pacto. Jesus Cristo veio. Jesus fala aqui da vinha. Profetas vieram para Israel. Jesus Cristo, ele veio. Mas se você analisar bem essa parábola aqui, muitos profetas morreram. Mas nenhum dos profetas foram tratados como Jesus foi tratado. Com a morte dolorosa, com a morte sofrida. Aqui Jesus Cristo, ele usa uma parábola, mas ele está falando dos homens que fizeram esse ato, que realizaram esse ato, que praticaram esse ato, que são os líderes religiosos, que esqueceram do verdadeiro Deus, estavam mais preocupados com seus bens pessoais, a sua posição social, do que com Jesus. Mas aqueles lavradores disseram, este é o herdeiro, vamos matemo-lo e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram e o lançaram fora da vinha. Fizeram isso com Jesus. Fizeram uma armação para Jesus. Tiraram Jesus de Jerusalém. Crucificaram no Monte das Oliveiras, no monte chamado Monte da Caveira. Eles estavam ali. Deus concedeu o grande privilégio de ser aquela nação que ia proclamar a palavra, que ia anunciar a palavra. Mas esses homens esqueceram. Eles esqueceram. E o versículo 9 diz, que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Neste momento, a igreja do Senhor Jesus está aqui na terra. E o principal objetivo da igreja do Senhor é pregar esta palavra. É anunciar essa palavra, porque Jesus diz, que fará, pois, o Senhor da vinha quando virá. Então, que a igreja, que é a noiva de Cristo, comprada pelo seu sangue, não esqueça do que fizeram. Os lavradores maus, que trataram os profetas de forma diferente, mataram. Que a igreja do Senhor Jesus Cristo não mate a palavra, pregando um evangelho fácil. Um evangelho que você está salvo, basta invocar o nome do Senhor, você está salvo.
Jesus Cristo, Ele é o Senhor da igreja. Ele é o dono. E quando Ele vier, Ele vai levar a igreja deles, aqueles que confessam, que declaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que diz assim: Senhor, eu te agradeço por me colocar nesta vinha. Eu quero retribuir o melhor vinho, que a minha vida é consagrada a Ti. Que a palavra do Senhor possa ter lugar, primazia no centro da igreja. Que o objetivo é proclamar essa palavra em todos os cantos da terra. Mas ai daquele que causa escândalo. Que tipo de lavradores, que tipo de homens nós estamos transformando? A igreja está levando a mensagem para transformar pessoas diferentes. Porque Jesus Cristo, quando Ele voltar, Ele vai levar a igreja dele, aqueles que realmente confessam Ele como único e suficiente Salvador.